pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para a gente começar mais uma aula, essa referente ao PET número 4, semana 3. O tema de hoje é continuação da aula passada, Segunda Guerra Mundial, parte 2. Dessa vez nós vamos falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e também um pouquinho sobre os horrores lá da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né? E os campos de concentração e toda a brutalidade que foi feita aí com os judeus e o julgamento aí dos nazistas, né, após o final da guerra. Né? Vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Tema interessantíssimo, tema que os alunos sempre pedem aqui, né, perguntam quando a gente vai estudar a Segunda Guerra? É hoje, então vamos continuar a estudar a Segunda Guerra. O tema então está aqui do lado, o Brasil na Segunda Guerra e o terror nos campos de concentração. Vamos falar um pouquinho, começando com uma imagem, como sempre. Né? Observe essa imagem abaixo aí. Né? Nós temos aqui um pelotão ali, né? Um pelotão do Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira, ou seja, um grupo aí de alguns dos brasileiros que foram lutar na Segunda Guerra Mundial. Né? E do lado lá nós temos o símbolo, o emblema da Força Expedicionária Brasileira, ali uma cobra, né? Com um cachimbo, né? Que eles falavam que a cobra vai fumar. Né? Esse era o lema aí da Força Expedicionária Brasileira, que surge aí de uma frase, né, que falava no Brasil que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí o Brasil entra na guerra e eles usam isso como um símbolo, botando lá uma cobra com um cachimbo ali fumando. Esse vai ser o emblema da Força Expedicionária Brasileira. Vamos entender um pouquinho como que o Brasil entrou na guerra, né? Qual que foi por que lado que o Brasil lutou na guerra, como que aconteceu essa entrada e a importância disso. E depois nós vamos falar sobre o fim da guerra, né, e aí o julgamento dos nazistas, né, no Tribunal de Nuremberg, e também sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Né. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a política da boa vizinhança. Né. O que foi a política da boa vizinhança? Quando o Brasil entra, quer dizer, antes do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, né, o Brasil estava sendo governado ali pelo Getúlio Vargas. Só que o Getúlio Vargas estava naquela fase do governo que nós vimos nas aulas anteriores, chamada de Estado Novo, que começa ali de 37 e vai até 45, 1937 até 1945, que é uma ditadura. Né? Vargas centraliza ali todo o poder na mão dele e ele passa a agir como um ditador aí, inspirado naqueles partidos totalitários, naquelas políticas totalitárias que estavam chegando ao poder na Europa. Nós já estudamos também, né? Principalmente o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Né? Mas nós tivemos também em Portugal, nós tivemos a mesma situação acontecendo na Espanha, aqui na América Latina também tivemos uma situação parecida acontecendo na Argentina, e aqui no Brasil nós tínhamos a ditadura de Vargas. Né? Pela forma como ele conduzia seu governo, né, ele estava ali flertando, ele estava se aproximando mais do governo da Alemanha, do governo da Itália, né, desses governos ditatoriais. Afinal, aqui era uma ditadura, né, não era uma democracia. E aí, apesar dessa preferência aí pessoal, vamos dizer assim, do Getúlio Vargas, pela forma como seu governo estava sendo conduzido pela Alemanha e pela Itália, pelos regimes totalitários, ele não vai tomar nenhuma posição. Ele vai agir com neutralidade. Né? Eles costumam falar que é uma neutralidade interesseira. Né? O que o Vargas faz? Ele não apoia nenhum dos lados. Ele não vai apoiar nem o eixo, né? Lá, a Alemanha, a Itália, e nem a Alemanha, Itália e Japão, tá? E não vai apoiar também os aliados, né? Que nessa época aí era basicamente a Grã-Bretanha e a França, né? Os Estados Unidos ia entrar um pouquinho mais à frente aí, tá? Grã-Bretanha, a França e a União Soviética, tá? Então, o governo brasileiro ele fica numa posição de neutralidade, não apoia nenhum nem outro, né? Buscando ali se utilizar de algum interesse ali, né? Ter uma condição favorável aí para poder tirar proveito, né, dessa entrada na guerra. E isso vai acontecer, nós vamos explicar aqui. Os Estados Unidos, né, ele começa a ver essa política brasileira com uma certa desconfiança. Né? O Brasil tinha uma relação muito próxima com a Alemanha nessa época. A Alemanha era o segundo maior comprador de produtos agrícolas brasileiros, né? Então era um parceiro comercial muito próximo, perdia só para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, que já estava ali com a tendência de apoiar o grupo dos aliados, né, contra os grandes impérios
fascistas e nazistas lá que estavam aterrorizando a Europa. E aí os Estados Unidos fica preocupado. E aí ele começa a adotar uma política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança é a política externa dos Estados Unidos nesse período, né? Nos anos anteriores, eles tinham agido de forma imperialista aqui na América Latina, né? Através lá da doutrina Monroe, que nós já estudamos, né? Que falava que a América para os americanos, queria afastar a influência europeia, mas eles agiam com força, eles agiam com intervenção militar, né, na política do Big Stick, né, do grande porrete. Aí. Agora não. A partir do presidente que está na foto aí, tá, o presidente Franklin Delano Roosevelt, os Estados Unidos muda essa postura e começa a praticar uma política que foi chamada de política da boa vizinhança, ou seja, eles querem se aproximar através da diplomacia, através da conversa e principalmente através de troca cultural, né? De uma influência cultural aí dos países aqui da América Latina, né? E aí, com essa política da boa vizinhança, os Estados Unidos começam a se aproximar do Brasil, né? Para tentar manter ali o controle sobre os governos, mas sem interferir militarmente, tá? Isso vai ser feito, talvez a face mais visível aí dessa política da boa vizinhança vai ser a cultural, né? Eles começam a aproximar e trazer aqui produtos para ser consumidos. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos ele estava passando ali, estava tentando se recuperar da crise de 1929, né? A quebra da Bolsa de Valores de 1929. Os Estados Unidos quebraram, a Europa quebrou em consequência, porque né, já estava quebrado da guerra e aí depois se apoiava ali nos empréstimos americanos. E os Estados Unidos também quebram, então a Europa também estava ali em reconstrução, né? E os Estados Unidos tinham a necessidade de buscar novos mercados para os seus produtos, tanto produtos industriais quanto produtos culturais. E aí isso vai ser uma prática comum aí nessa política da boa vizinhança, né? Por exemplo, eles vão enviar grandes artistas, grandes cineastas, né, para vir para cá para o Brasil, né, cantores, artistas, tal, para vir para o Brasil para fazer essa troca cultural, essa aproximação cultural dos países da América Latina, né? Um grande exemplo disso talvez seja a vinda do Walt Disney, né? O Walt Disney, criador lá da Disney, do Mickey, né, e tudo mais. Ele vem aqui para o Brasil, ele faz inclusive um filme inspirado no Brasil e ele cria um personagem, né, o Zé Carioca, para ser essa aproximação dos ícones culturais americanos, como a Disney, o Mickey, né, a turma do Mickey lá, com o Brasil, né? E aí ele faz esse filme aí que temos o cartaz, né? Que no Brasil ele é chamado de Olá Amigos, né? Ele faz esse filme em 1942 para aproximar culturalmente o Brasil dos Estados Unidos, né? Na história aí, no desenho, né? Nós temos lá o Zé Carioca sendo apresentado como um personagem novo, que vai ser o responsável por apresentar o Brasil, né? O Rio de Janeiro, para o Pato Donald, que vem aqui, aí vem as músicas utilizadas são músicas brasileiras, inclusive a Aquarela do Brasil, né? Uma música muito famosa. Aí nós temos lá no cartaz uma figura muito parecida com uma artista do rádio, que era muito importante no Brasil na época, a Carmen Miranda, que acaba se tornando aí um símbolo do Brasil nos filmes americanos, né? Inclusive ela vai lá para os Estados Unidos também participar dos filmes de Hollywood lá e da indústria cinematográfica e dos musicais da Broadway, né? Então temos essa mistura cultural, né? E aí os produtos americanos começam a chegar aqui, porque os Estados Unidos viram essa referência cultural, né? Então os filmes americanos começam a chegar com uma maior frequência, né? Os desenhos, como os desenhos da Disney, né? E a cultura americana, a comida, a alimentação, milkshake, fast food, essas coisas, né? Até os hábitos alimentares começam a mudar nessa política da boa vizinhança. É uma política de aproximação. Ao invés de interferir militarmente nos países, ele vai se aproximando como um bom vizinho, né? Por isso o nome, política da boa vizinhança. Mas é claro que existiam interesses. O interesse dos Estados Unidos era conquistar aí o mercado brasileiro para os produtos norte-americanos e manter ali o Brasil próximo ali, alinhado ideologicamente com os Estados Unidos, né? Então temos essa troca aí, né? Por que troca? Porque o Brasil, né, o Getúlio Vargas, ele não era bobo nem nada, ele era um político muito sagaz e ele vai se utilizar também disso. O Brasil nessa época precisava de industrialização. Aliás, né, era um plano lá do Vargas, né, desde que ele assumiu o poder, aumentar a industrialização brasileira e precisava de uma grande siderúrgica, né? E aí o Getúlio Vargas, nessa aproximação com o Roosevelt, ele vai
conseguir aí um empréstimo de 20 milhões, o financiamento na verdade, né, de 20 milhões de dólares para a construção de uma grande siderúrgica, né, que vai ser lá a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, que vai ser construída só muito tempo depois, tá? Mas a partir da construção de uma siderúrgica, o Brasil estava apto para construir maquinários, né, desenvolver maquinário e desenvolver a industrialização. O Brasil precisava disso, não tinha dinheiro, então o Vargas se aproxima disso. Em troca também, os Estados Unidos queriam a instalação de uma base aérea lá no Rio Grande do Norte, né, lá no Nordeste brasileiro, para estar ali mais próximo da África e poder ter ali uma base aérea para chegar ali mais facilmente na Europa e na África, no caso aí da Segunda Guerra Mundial, tá? Então esses acordos eles são firmados, o Brasil se aproxima dos Estados Unidos, né? E aí a Alemanha não vai gostar nada disso. A Alemanha, que já vinha atacando ali os Estados Unidos, ataca também os navios brasileiros, né? E aí são 36 navios brasileiros que são atacados por torpedos ali lançados por submarinos alemães, né? E aí o Brasil, então, que já estava se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, se afastando da Alemanha, com esse ataque aí aos navios brasileiros, né, o afundamento desses 36 navios brasileiros, a população brasileira, ela não... Né, isso tudo é retratado nos jornais, como a gente pode ver ali, um jornal O Globo da época, né, falando lá, ó, bombardeado um navio brasileiro, né, e a população começa a se revoltar e começa a exigir que o Brasil tomasse uma posição nessa guerra terrível que estava acontecendo na Europa. E aí o Brasil, pressionado tanto pelos Estados Unidos, pela Inglaterra também, né? E pela população brasileira, a UNE vai fazer a União Nacional dos Estudantes, ela vai fazer uma manifestação, né, exigindo que o Brasil entrasse na guerra, ou seja, pressionado por tudo isso, Vargas decide então entrar na guerra. É claro que ele, costurou isso muito bem antes, conseguiu esse empréstimo aí para conseguir construir a siderúrgica que o Brasil necessitava para para seguir aí com a sua industrialização. E aí então o Brasil entra na guerra. No dia 31 de agosto de 1942, Getúlio Vargas declara em rádio nacional guerra à Alemanha, tá? Guerra ao eixo, às potências do eixo. E aí, a partir desse momento, o Brasil entra na guerra, tá? Ele cria a Força Expedicionária Brasileira, tá? A FEB, que era lá um pelotão do exército para combater a guerra. A ideia era que o Brasil enviasse aproximadamente 100 mil soldados para lutar na guerra. Ele não consegue esse número de pessoas, de voluntários que vão lá se alistar. Inclusive ele faz um alistamento forçado ali, muita gente vai forçada, inclusive negros, né? Tinha um pelotão só de negros que foi meio que forçado para participar da guerra. Enfim, o Brasil consegue aí enviar para a guerra em 1944 aproximadamente 25 mil soldados brasileiros, chamados os pracinhas brasileiros, que integravam aí a Força Expedicionária Brasileira com aquele símbolo que eu já falei para vocês lá, né? A cobra fumando, a cobra vai fumar. Né? A gente tem a Força Aérea Brasileira também que vai aí com o lema Senta a Pua, né? Mas nós temos então essa participação tanto do exército, né, de chão ali, de combate, a infantaria, quanto a Força Aérea Brasileira, que foi treinada lá pelos americanos também, e vão ser enviados então aproximadamente 25 mil militares brasileiros, né, soldados brasileiros, para lutar na Segunda Guerra contra as potências do eixo. É claro que essa participação do Brasil da guerra ela não foi assim tão fácil, né? As principais potências ali que participavam da guerra, inclusive algumas foram contra, setores dessas potências foram contra a participação brasileira, né? Tanto porque o governo brasileiro era um governo ditatorial, né? Era um governo que não era nem um pouco democrático, né? E eles estavam combatendo as ditaduras lá. Então teve esse problema. E eles tinham também medo de que da falta de preparo do exército brasileiro. O exército brasileiro ele não tinha, né? Não estava preparado, não se envolvia em guerras aí, né? Há muito tempo e não estava preparado a participar de uma guerra tão grande quanto essa. Mas por fim os pracinhas brasileiros são enviados e eles são enviados para combater ali na Itália, tá? Na região ali norte da Itália. E aí eles vão enfrentar muitos problemas. Primeiro, esse despreparo, que de fato se mostra aí uma preocupação relevante, porque é o primeiro contato ali dos
dos militares brasileiros, da Força Expedicionária Brasileira com os alemães não dá muito certo, eles são obrigados a recuar, né? Por fim, o exército brasileiro ele acaba sendo treinado, retreinado ali pelas tropas americanas, que vão ceder inclusive agasalhos de frio, porque o Brasil, as tropas brasileiras chegaram lá e no inverno, né, para combater no inverno europeu, e eles não estavam acostumados, né, chegaram a pegar temperaturas de menos 20 graus negativos, né, 20 graus negativos aí. Então o brasileiro não está acostumado com essa temperatura, com esse frio, e ainda não estava tão bem preparado para o frio. Os americanos, as tropas americanas vão emprestar armamento, vão emprestar agasalhos para as tropas brasileiras, e por fim, já mais bem preparados, depois daquele choque inicial, a Força Expedicionária Brasileira ela entra lá em conflito no norte da Itália e vai conseguir fazer um papel bonito, né? O Brasil ele vai ter uma participação importante aí na tomada, na Batalha do Monte Castelo, né? Era uma região ali que tinha uma fortificação dos nazistas, dos alemães, e os brasileiros são enviados para lá. Várias tropas já tinham sido enviadas lá para tentar ultrapassar essa barreira, e vão ser os brasileiros que vão ser responsáveis por conseguir isso em fevereiro de 1945, né? Depois de um tempão lá, eles conseguem vencer os alemães, né? A Força Aérea Brasileira também vai participar, vai destruir ali depósitos de armamento dos alemães, vai destruir submarinos alemães, vai destruir armas de guerra ali dos alemães, né? E o Brasil então consegue dominar aí o chamado Monte Castelo, abrindo caminho para que os fascistas e os nazistas, né, italianos, os nazistas alemães e os fascistas italianos que estavam juntos ali fossem derrotados, tá? No final dessa participação, né, do Brasil na guerra, ele enviou cerca de 25 mil militares e teve 454 perdas, né, de soldados mortos em combate. E aí esses soldados, depois os sobreviventes retornam aí pro Brasil. O Brasil fez bonito, apesar de todos os problemas, do frio e da falta de preparo do Exército Brasileiro, o Brasil até que consegue fazer uma participação muito importante aí, sendo responsável pela conquista desse Monte Castelo, que vai abrir caminho para que as tropas aliadas possam derrotar o nazismo e principalmente o fascismo italiano ali, né? Participando aí da liberação da Itália. Como que aconteceu a liberação da Itália, né? Como eu falei, depois de ultrapassar essa barreira alemã que existia lá no Monte Castelo, eles abrem caminho para que as tropas aliadas cheguem ao norte da Itália, aonde Mussolini, né, e os fascistas eles tinham se refugiado ali no norte da Itália, na região de Milão, e essa fronteira ali, esse Monte Castelo estava protegendo eles ali. Com essa vitória das tropas brasileiras, os aliados então conseguem derrotá-los, chegar lá no norte da Itália e fazer a liberação. Aliás, os fascistas foram derrotados pelos próprios italianos, que se revoltaram com a ajuda ali dos aliados e prenderam ali Mussolini, os principais líderes, que foram inclusive pendurados de cabeça para baixo, como a gente pode ver aí na foto, né? Então, o segundo corpo ali na foto é o Mussolini pendurado de cabeça para baixo, mostrando aí como se deve fazer com fascistas. O Hitler, né, o nazismo, ele foi derrotado pelas tropas soviéticas, né? Depois da batalha de Stalingrado, que nós vimos na última aula, os soviéticos derrotam ali os alemães, né, com a ajuda do inverno também, e aí os alemães começam a recuar e os soviéticos vão atrás deles e fazem o cerco em Berlim, a Batalha de Berlim, e por fim Hitler e os principais generais ali, os principais líderes do nazismo estavam escondidos num bunker lá na Alemanha. Quando eles percebem que a situação não tinha mais saída para eles, que eles estavam cercados pelas tropas soviéticas que tinham tomado Berlim, tinham chegado inclusive ao parlamento, o Hitler se suicida, ele, sua esposa e alguns dos líderes ali do nazismo se suicidam nesse bunker aí. Então, o Brasil aí, ele atua na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né, a favor da democracia, e quando os soldados retornam para o Brasil, aí nós temos uma consequência, né, uma consequência da participação do Brasil na guerra, lutando ao lado dos aliados, foi que quando eles retornam, não tinha como apoiar um governo ditatorial aqui no Brasil, né? Vargas estava lá com o Estado Novo, e aí
Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, é também colocado fim no Estado Novo e no governo Vargas, aí, na era Vargas no Brasil, porque não tinha condições de o Brasil se manter. O Brasil tinha lutado contra as ditaduras lá na Europa e quando retornam, as tropas retornam, temos uma ditadura aqui no Brasil, né? E ficou impossível. Então a consequência aí da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, além da participação nessas batalhas todas, nós tivemos essa questão do fim do governo Vargas, dessa era Vargas. Vargas vai retornar depois, nós vamos falar disso mais tarde, mas esse governo ditatorial de Vargas aí, que é chamado de Estado Novo, que tinha começado lá em 37, acaba então com o fim da guerra aqui em 45, são convocadas novas eleições, né? E aí a gente vai ter uma nova eleição no Brasil para eleger um novo presidente. Nós vamos falar disso mais à frente, tá? Falando ainda sobre o fim da guerra, né? Com o fim da guerra foi criado o Tribunal de Nuremberg, uma cidade lá na Alemanha, aonde foram julgados os líderes nazistas que participaram aí da Segunda Guerra Mundial, que foram aprisionados. Muitos deles cometeram suicídio, mas aqueles que estavam, alguns fugiram, né? Inclusive um deles fugiu aqui para o Brasil, né? O Mengele, ele viveu aqui escondido, né? Disfarçado, no litoral paulista ali, e foi descoberto só depois da morte dele, que era ele mesmo. Mas os que foram presos foram julgados aí no Tribunal de Nuremberg que culpou os nazistas por crimes contra a humanidade, né? Porque o que eles fizeram com os judeus, né? Além de toda a guerra em si, o que eles fizeram com os judeus nos campos de concentração, e nós vamos falar disso daqui a pouco, foi de fato uma coisa terrível, que nunca deve se repetir. E aí eles foram então julgados aí, condenados, né? Muitos foram condenados à morte, né? Outros foram condenados à prisão perpétua, alguns se suicidaram inclusive na cadeia, né? E isso serviu aí como alerta. O Tribunal de Nuremberg salientou, temos uma frase aqui no slide aqui ao lado, falando o seguinte: ao encerrar o julgamento, o Tribunal de Nuremberg salientou: Hitler e seu sistema provocaram um sofrimento enorme, além da privação e miséria entre o povo alemão. Com o final deste processo, Hitler será desprezado e condenado como um dos autores desse infortúnio. O mundo, no entanto, deverá aprender do ocorrido que ditaduras como formas de Estado deverão não apenas ser odiadas, mas também temidas. E aí não tinha justificativa, né, de continuar uma ditadura no Brasil, né, depois de tudo isso que aconteceu. Por isso que, como nós vimos, Vargas também caiu, né. 12 desses julgados aí foram condenados à morte. Um deles se suicidou na prisão, né? E alguns foram condenados à prisão, inclusive prisão perpétua, tá? Qual foi o grande terror e esse crime contra a humanidade aí que foi feito? Além de todo o absurdo da guerra, né, nós tivemos os campos de concentração dos nazistas. Né? Como nós vimos nas aulas anteriores, desde lá da ascensão dos regimes totalitários e do nazismo na Alemanha, o nazismo foi uma política extremamente racista, né, que julgava o povo alemão como superior a todas as outras raças, né, e todos os outros que não eram descendentes ali do alemão puro eram inferiores e aí deveriam ser perseguidos. Eles são culpados com a causa ali da decadência da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e aí eles são perseguidos, principalmente os judeus, mas não só os judeus, tá? Ciganos, né? Os comunistas, né? Os soviéticos, os deficientes físicos e mentais, né? Os negros. Todos aqueles que não fossem ali da raça alemã pura foram perseguidos e eles foram levados, né, com o avanço aí do governo nazista, com o governo do Hitler, eles foram levados para os campos de concentração, aonde sofriam, eles eram forçados a trabalhar, né, trabalhos ali que chegavam a 12 horas por dia, né, se alimentavam mal, né, passavam fome, eles iam enfraquecendo. E tinha também essa questão do fim da identidade, né? O cara, quando ele era aprisionado, ele era mandado para o campo de concentração, né? Ele perdia toda a sua identidade, colocava-se um uniforme nele, aquele uniforme listrado, vocês já devem ter visto em alguns filmes, né? Crianças, velhos, pessoas, né, adultos, todos, né, homens, mulheres, todos eram levados para lá, tratados de uma forma bastante desumana. Era tatuado um número neles e aí eles passavam a ser tratados como esse número, ou seja, até o nome ele perdia, né?
perdia seus objetos, perdia suas características, eram separados das famílias, perdia-se toda a humanidade, né? Essa decadência moral aí acontecia, né? Tem um vídeo que eu vou colocar para vocês assistirem lá no nosso na nossa atividade do PET dessa semana, que tem um relato lá de um brasileiro, um judeu brasileiro, que foi aprisionado nos campos de concentração, onde ele relata, né, o absurdo, né, a fome, e temos umas imagens lá bastante chocantes da forma como os nazistas tratavam aí as pessoas que estavam aprisionadas, principalmente os judeus, nos campos de concentração, passando fome, né, colocando a alimentação para eles se alimentarem em bacias, assim, como se fossem cachorros, eles não tinham garfo, não tinha faca, não tinha nada, põe aquele alimento e fala assim, ó, alimento para 4 ali, e aí as pessoas tinham que ir lá se ajoelhar igual um cachorro e comer, e muitas vezes essas vasilhas eram as mesmas vasilhas que eram utilizadas como pinico, né? Então dava diarreia, dava uma série de doenças nessas pessoas, eles foram extremamente maltratados e, né, um tratamento cruel, torturados, né, passando fome, e isso é um crime contra a humanidade, né? O homem deixa de ser um homem aí. Além disso, os judeus vão ser levados para as câmaras de gás, né? Inclusive os nazistas eram bastante cruéis aí nesse sentido, como eles ficavam nessa situação sem banho, né, sem limpeza, convivendo ali com insetos, com um monte de coisa, com sujeira, eles enganavam os judeus falando que eles iam ter direito a um banho coletivo. E aí eles entravam assim, tinham como se fossem uns chuveiros assim, grandes no teto, num espaço fechado, e aí dali, em vez de sair a água para eles tomarem banho, eles iam todos animados lá para tomar banho, saía um gás que foi criado pelos nazistas, e eles eram mortos ali com esse gás venenoso aí, né? Aqui na imagem nós temos ali um soldado americano, um soldado inglês, que quando os aliados foram chegando, avançando ali no território alemão, foram encontrando os campos de concentração e encontraram lá milhares de corpos dos judeus que foram exterminados aí nesses campos de concentração, principalmente nas câmaras de gás. Então nós temos a figura ali de alguns soldados em pés e milhares de corpos ali jogados num valão ali, sem identificação e sem nenhuma humanidade, né? Então tivemos aí esse extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus nos campos de concentração, e por essa razão eles foram condenados aí por crimes contra a humanidade, né? Os nazistas então levavam os judeus para as câmaras de gás, né? Onde eles eram expostos ao gás venenoso Zyklon B, que foi desenvolvido pelos nazistas, e a única esperança que eles tinham era da chegada das tropas aliadas, porque quando os aliados chegavam, os nazistas fugiam, né? E aí abandonavam lá os judeus que não tinham sido mortos, executados ainda, e aí as tropas aliadas vão salvar muitos desses judeus nos campos de concentração, o que mostra aí, por exemplo, essa figura, né? Essa imagem dos prisioneiros do campo de concentração lá de Dachau, na Alemanha, comemorando lá a chegada dos aliados que iam libertá-los ali, né? E aí tem um relato de um militar, para a gente encerrar, colocando aí o que ele viu ali quando ele chegou para libertar esses judeus que estavam aprisionados nos campos de concentração. Ele fala o seguinte: eu tinha vontade de pedir desculpas ao nosso cachorro por pertencer à raça humana. Quanto mais adentrávamos o campo de concentração e víamos os esqueletos revestidos de pele e as instalações características do campo de extermínio, tanto mais eu me sentia inferior ao cachorro, porque, como pessoa, eu pertencia à raça responsável por Dachau. Então, o humano acabou, né, os nazistas perderam essa humanidade, né? Então, foram crimes contra a humanidade, tratando seres humanos aí como se não fossem nada, como se fossem animais, né? Então, nesse relato aí, o soldado americano ele fala que ele sentia vergonha de ser humano, né? E aqui nós temos uma última imagem, que é a imagem aí dos sapatos, né? Porque quando os judeus chegavam no campo de concentração, eles tinham seu cabelo raspado, tal, suas roupas tiradas, os sapatos eram jogados fora e eles colocavam uniforme, né? Tinha que tirar a humanidade deles e botar eles como, né, um prisioneiro ali. E aí nós temos essa exposição lá no museu de Auschwitz, que foi um dos maiores campos de concentração nazista, mostrando lá milhares de sapatos aí de judeus que foram exterminados, infelizmente, ali naquele local, né? Então, vimos aí a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, vimos aí o julgamento dos nazistas e o
o terror que foi aí os campos de concentração e a forma como seres humanos foram tratados aí pelos nazistas, lembrando que ditaduras e regimes totalitários têm que ser combatidos para que isso não se repita nunca, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vão lá no nosso canal, né? Se inscrevam no nosso canal, façam as atividades do PET e nós voltamos semana que vem, ok? Um abraço e até mais.